esses dias eu recebi um comentário assim bem maldoso através de uma foto que eu postei nossa, e uma mulher chegou e comentou assim: a sua esposa é muito corajosa, eu não teria coragem de namorar um ex-gay. Qual resposta você daria para o seu filho se ele chegasse para você e falasse: pai, eu sou gay? E como eu disse para vocês que nós iríamos receber hoje convidados muito especiais, está aqui o Júnior Marinho, ele que é lá de Resende, Rio de Janeiro, nasceu lá, né? E a história do Júnior Marinho, ela se resume em uma infância e adolescência conturbada e cheia de experiências. Foi criado por avós, né, desde meses de vida, e cresce no lar onde era amado. Mas aos 8 anos, houve a separação dos avós e se abalou muito. Depois disso, aconteceu algumas coisas na infância, alguns assédios por parte de parentes, até que houve o primeiro abuso. A partir de agora, você vai conhecer um pouco da história desse homem de Deus que está restaurando muitas vidas. Tudo bem, Júnior Marinho? Paz, Deus abençoe. Paz do Senhor, os irmãos. É um prazer muito grande eu estar aqui com vocês. Eu agradeço a Deus, primeiramente, depois a vocês por essa oportunidade de contar um pouco do que Deus fez e ainda está fazendo na minha vida, na vida da minha família. E eu creio que através disso vai abençoar muita gente também. Ai, glória a Deus, Júnior, né? Eu que agradeço, né, desde já pelo carinho, né, por estar aqui no nosso programa. Prega pra mim. E já vamos então logo para a primeira pergunta, né? Eu acho que é muito delicado, né, falar sobre isso, mas nós temos que falar, porque o nosso Deus, ele é um Deus que salva, o nosso Deus é um Deus que cura, o nosso Deus é um Deus que liberta, que restaura vidas. E é isso que ele fez, né, na sua vida, né, Júnior? Hoje ver o Júnior assim, ninguém imagina como o Júnior era. Meu Deus, depois vocês vão conferir aí as fotos. Então vamos para a primeira pergunta. Você nasceu em berço evangélico, Júnior? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu não nasci em berço evangélico. Eu fui criado pelos meus avós e desde criança eu sempre fui assim, acostumado a ir frequentar a igreja, porém não tinha aquele compromisso e aquela seriedade. E aos 5 anos de idade, minha avó frequentava uma determinada igreja, porém ela também era aquele tipo de pessoa que ia e não tinha aquele compromisso, ia e não tinha aquele compromisso. Era mais aquele crente de domingo, né? Para falar que eu vou domingo na igreja. Só de domingo mesmo, e era tá domingo bom. de manhã e tava tudo certo, tava tudo bom, por isso mesmo. Só que eu fui acostumado dentro da igreja a alguns costumes assim que eu gostava. Eu gostava de frequentar certos cultos, porque através desses cultos eu me divertia desse lado. Eu frequentava certas ocasiões, certas festas que tinha dentro das igrejas, e através dessas festas eu também me divertia ali, porém não tinha aquele compromisso com Deus. Aquele compromisso, né? Não tinha conhecido a fundo ainda verdadeiramente, né, a presença de Deus. E conta pra gente, né, como foi então a sua infância? Né? Como foi a sua infância, como você viveu, aonde viveu? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Então, a minha infância foi uma infância assim bem conturbada de conflito, trauma. Eu tive uma infância muito, como é que eu posso te dizer? Eu me trancava demais devido à situação que aconteceu comigo. E eu passei por uma situação que qualquer criança que passar por isso não teria outra atitude a não ser essa que eu tomei. Porque é uma atitude assim muito delicada, é um assunto muito assim difícil de se falar. Hoje em dia você vê a mídia batendo em cima disso e apoiando isso. Você vê pais dizendo assim, eu aceito, não aceita. Porque nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver um filho sendo piada para qualquer pessoa. Nenhum pai, nenhuma família aceitaria o seu filho ser motivo de chacota de assunto. Entendeu? Então é um assunto bem delicado. E aos 8 anos de idade, eu sofri o meu primeiro abuso sexual, que foi por um determinado parente meu que frequentava a minha casa. E hoje, graças a Deus, eu tenho assim a minha família, as minhas filhas, e eu costumo dizer nas minhas ministrações: será que você confia em todo mundo que entra na tua casa? Será que você confia em todo mundo que frequenta a tua casa? É uma situação muito complicada, porque eu hoje, na situação como pai,
eu não confio nos meus filhos com ninguém, a não ser comigo e com a minha esposa. É um assunto muito delicado, porque hoje a gente ministrando, assim, eu passo por várias cidades, vários estados, e você vê às vezes assim, mães dizendo, eu aceito meu filho do jeito que ele é. Não aceita. A mãe fala aquilo com o próprio medo, ela mesma, de o filho sofreu preconceito dentro da própria casa, porque eu conheço inúmeras famílias que a mãe aceita e o pai não. Ou o pai é mais maleável e a mãe não, ou vice-versa. É um assunto bem complicado. Então, é muita hipocrisia chegar e dizer assim, eu aceito meu filho dessa forma, eu sou feliz com meu filho dessa forma. Não é, porque nenhum pai aceitaria ver o seu filho ser motivo de assunto para qualquer pessoa. Meu Deus, com certeza. Olha como é forte, viu, gente? Continua aí, porque Deus falará muito com você através deste programa hoje, em nome de Jesus. E o que aconteceu em sua vida depois que você sofreu esse trauma? Você sofreu, né, com os 8 anos, sim. E logo depois, como você se viu, né, quando sofreu isso? O que houve? Então, Mary, eu sofri esse primeiro abuso sexual aos 8 anos de idade. E quando aconteceu isso comigo, eu estava saindo do colégio. E esse determinado parente meu simplesmente olhou para os meus pais e disse, ele frequentava muito a minha casa, ele tinha o costume de entrar e sair a hora que ele quisesse na minha casa. Então eu tinha 8 anos, eu me lembro que eu estava na primeira série e eu estudava numa escola próxima à minha casa, e ele olhou para minha mãe e disse assim, eu posso buscar o Júnior no colégio? E minha mãe, sem malícia nenhuma, falou, pode. E ele usou isso, uma desculpa, e falou, eu vou levar, eu tinha uma cachorrinha também, falou, vou levar ela para passear, eu aproveito e pego ele no colégio. Dentro daquela situação, ele levou a cachorra para passear. Só que no final da aula, quando foi liberado todas as crianças, nesse colégio tinha um parque que tinha umas manilhas, que era como se fosse o local para as crianças brincar dentro do parque. Ele esperou todo mundo embora, eu comecei a achar estranho, porque eu era o único que estava ficando. E ele falou para mim, nós vamos brincar um pouco no parque. Dentro dessa situação, ele olhou para mim, pegou no meu braço e falou assim, entra dentro daquela manilha, porque a gente vai brincar ali dentro. E quando eu entrei, eu já achei meio estranho. Mas eu costumo até dizer, que criança que não obedece um adulto? Principalmente se esse adulto for acostumado dentro da tua própria casa. Que criança que, se você der uma ordem pro teu filho, vai com ele, ele sabe que ele é parente, ele sabe que ele é um primo, um tio. Vai confiar. Vai confiar e vai, porque ele sabe que a mãe ordenou isso. E ele decretou e falou, a sua mãe pediu para eu te buscar, e o que ele falava para mim naquele momento, eu fazia. Porque eu estava submisso a ele, porque uma criança, ela fica no domínio de um adulto. E dentro daquela manilha, daquele parque, ele simplesmente houve o meu primeiro abuso sexual. E aquilo foi um trauma para mim, porque eu saí daquele parque, sim, eu não chorei perto dele, porque ele falou, se você contar para tua mãe, se você chorar, se você falar alguma coisa que possa me incriminar e atrapalhar dentro da tua casa, eu vou falar que é mentira, eles vão acreditar em mim e simplesmente depois eu vou te bater. Foi essa a fala dele para mim. E eu fiquei com muito medo naquilo. Eu me lembro quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe, eu não quis falar com ninguém, fui correndo pro meu quarto e eu me tranquei. Eu fiquei durante anos com essa atitude. A minha mãe, sem perceber, aí eu costumo também dizer nas minhas ministrações, será que você pai, você mãe, você conhece o teu filho verdadeiramente? Você tem a intimidade, você tem aquele diálogo com o teu filho para entender o que está acontecendo com ele interiormente? Porque hoje em dia você vê muitos pais liberam o teu filho por causa de coisa virtual. Você vê pai querendo ficar livre de filho porque o celular deixa quieto. A rede social vai interdir ele e ele fica quieto naquele canto. E hoje em dia muitos pais se vê livre do filho através de um aparelho celular, através de algo eletrônico que afasta a comunhão familiar. E naquela época não tinha, né, o WhatsApp, não tinha essas coisas, né? Mas a minha mãe passou desapercebido essa situação por ela. E pelo meu pai também, por o meu pai ter um serviço que ocupava muito ele, eu ficava mais com a minha mãe, né? Lembrando que eu fui criado pelos meus avós, para quem não sabe, e eu costumei chamar eles de pai e mãe, porque a minha mãe mesmo me teve com 15 anos. Olha, bem então, foi bem nova e passamos aquele conflito todo e eu acabei ficando com os meus avós. E determinada situação que aconteceu comigo me deixou assim revoltado, porque eu não aceitava por que a minha mãe confiava nele dentro da minha casa. Eu queria falar, porém eu tinha medo. E eu falo para você dessa forma,
Será que o teu filho tem essa confiança na tua vida? Será que o teu filho, ele se sente tão confiante ao ponto de contar tudo que acontece com ele? Então esse é o maior erro hoje em dia nas famílias. O filho ter medo do pai de se abrir. Ah, mas se eu falar, o meu pai vai me bater, eu vou ficar de castigo. O diálogo, o diálogo hoje falta, né? hoje em dia com seu filho, acabou. Porque o diálogo, falta de diálogo numa família, ela destrói tudo. Ela destrói a sua comunhão com a tua casa, com o teu filho, a tua comunhão com a tua esposa. Hoje em dia você vê diversos casamentos indo por água abaixo porque não tem mais diálogo entre o marido e a mulher. Não tem aquela comunhão familiar. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu passei por isso e eu fiquei muito tempo assim, preso dentro de um quarto e minha mãe não entendia. E ela achou que simplesmente era uma fase na minha vida. Meu Deus, meu Deus. E quando você começou a perceber, então, sobre sua sexualidade, né? Você passou criança, passou a juventude, né? Foi ficando jovem. E aí quando você parou e falou, não, eu quero ser um homossexual. Então, hoje em dia, a mídia bate em cima disso e fala que homossexualidade é uma coisa normal. Não é normal. A homossexualidade é um demônio e só sai com arrependimento. Não tem como eu chegar e falar assim, eu nasci assim, eu não nasci assim. Isso é um demônio que encontrou uma legalidade para entrar e agir. E o que acontece? Eu passei por essa situação, de 8 até os meus 10 anos, essa semente foi plantada pelo inimigo. E eu deixei isso crescer dentro de mim, que eu passei a entender que realmente eu era daquela forma. E eu comecei a ficar muito afeminado, eu brincava muito com menina, com boneca, eu comecei a querer ter cabelo grande, e eu pedia para o meu pai, eu sempre fui uma criança que o meu pai sempre fez tudo por mim, sempre fez tudo que eu queria. E isso é errado hoje em dia. Tem momento para tudo, o pai tem que entender o momento, você não tem que fazer tudo o que teu filho quer. Porque hoje em dia muitos filhos estão sendo assim, entortando o caminho, ou no ditado, né, de hoje em dia, sendo estragado pelos próprios pais. Porque o próprio pai estraga o filho. Como? Fazendo tudo que ele quer. E meu pai sempre fez isso. E eu pedi para ele uma camisa de frio, de goleiro, porque era a maior camisa na época, porque tinha manga grande. E meu pai achou que era para eu jogar futebol e comprou o uniforme inteiro. Só que todas as vezes que eu ficava dentro do meu quarto, eu usava aquela camisa como um cabelo. E dentro do meu quarto eu brincava sozinho, quieto, trancado. Um dia o meu pai viu e ele achou aquilo a coisa mais normal, porque hoje em dia o que me deixa assim, sabe, entristecido é ver o próprio pai filmando o filho, achando lindo, filho assim, homem, porque Deus criou macho e fêmea, homem dançando afeminado, aí coloca no YouTube para ganhar like, para ganhar seguidor, porque acha que é a coisa mais linda. Meu filho dança assim. Isso me entristece, porque o próprio demônio, ele acha uma legalidade através de uma atitude paternal. E isso que aconteceu na minha vida. Inclusive, vocês vão estar vendo as fotos aqui do Júnior, tá bom? Ele está contando o testemunho. Nós estamos colocando a foto aqui de como era, como aconteceu, as fotos de como ele era quando ele era homossexual. Mas graças a Deus, ele foi liberto por Jesus. Então, fica ligadinho aí que você vai saber mais aí sobre esse lindo testemunho. E, Júnior, conta pra mim como foi a sua conversão, né? Com quantos anos? Né, até você falou aos 10, até quantos anos mais ou menos você teve essa atitude de ser homossexual, mais ou menos? Né? Até quantos anos? Olha, como eu disse, o diabo ele vai plantando sementes e ele vai trabalhando por etapas. Eu passei esse processo na infância, chegou a minha adolescência, eu já achei que eu era daquela forma, e isso foi evoluindo cada vez mais. E quando eu entrei na igreja, como eu disse também no começo, eu era acostumado com a igreja. Então sua conversão não foi logo de cara, não, né? Eu era acostumado com a igreja, então eu gostava muito de estar na igreja. Eu participei de uma festa em uma boate gay, uma boate GLS, e eu me lembro que eu fiquei um tempo sem ir na igreja e aquilo eu senti falta de ouvir louvor, senti falta dos amigos que estavam dentro da igreja, e eu recebi um convite para participar de um culto jovem. Mas aí eu te pergunto,
Aí você foi? Fui. Sabe por que eu fui? Porque eu estava acostumado com aquilo. Eu estava acostumado com a igreja, com o ambiente ali, porque para mim era uma coisa normal, entendeu? Eu nunca tive, quando eu comecei na igreja, eu nunca tive alguém para falar, isso é errado, isso é pecado, Deus abomina isso. Eu nunca tive ninguém para falar isso para mim. Então, aquilo camuflou na minha vida e eu adentrei na igreja da mesma forma. Entendeu? E ali foi acostumando, né? Não e isso para mim se passou verdadeiro, sim, né? Isso daí para mim foi uma coisa assim natural, porque o tempo que eu ficava na igreja, eu ouvia um louvor, porque hoje em dia você escuta um louvor, você chora. Qualquer pessoa que passar numa rua, se estiver passando um problema, ouvir um louvor, vai aquilo tocar, comove, né? porque toca o que liberta é a palavra. Então não tinha ainda ninguém para pregar o evangelho aqui em cima de mim, tratar sobre aquela situação. Porque hoje em dia o maior erro, infelizmente, nas igrejas é aceitar. Ah, mas vem assim mesmo, né? A palavra do Senhor fala, vinde a mim como estás, mas não permaneça como estás. E hoje em dia eu fico muito triste porque a gente vê aí dentro das igrejas, o povo pega alguém lá fora, não trata dessa pessoa. Eles aceitam do jeito que está e permanece dessa forma. Meu Deus, com certeza. É muito forte, gente. Olha que entrevista, viu? Que possa estar edificando aí a sua vida em nome de Jesus. Você de repente, né, sofre com os seus filhos, né, sobre este lado. E eu tenho certeza que Deus hoje vai te ensinar aí como você tratar os seus filhos, como você evangelizar também, né, os seus filhos, para que eles venham encontrar verdadeiramente Jesus, né? E como você conheceu então, Júnior, a sua esposa, né? Depois que você passou por isso, né? E aí eu tenho certeza que algo aconteceu aí na sua vida, você conheceu a sua esposa e ela já sabia que você tinha passado por essa história, por tudo isso. Conta pra gente, né? A gente fica curioso de saber então como foi conhecer a sua esposa. Então, hoje em dia, esses dias eu recebi um comentário assim bem maldoso através de uma foto que eu postei nossa, e uma mulher chegou e comentou assim, a sua esposa é muito corajosa, eu não teria coragem de namorar um ex-gay. Eu respondi para ela dessa forma, primeiramente você tinha que perguntar se eu teria coragem de namorar você. Segundo, a minha esposa foi algo preparado de Deus, então não seria qualquer mulher que eu conseguiria me relacionar ou amar. Então ela foi algo preparado de Deus, então já estava escrito. Então qualquer uma que tentasse entrar no caminho não daria certo, como muitas entraram. Assim que eu comecei na igreja, imagino, principalmente né? Jovem, a gente participa de grupo jovem, de mocidade. Eu conheci bastante jovens, porém eu não conseguia sentir nada por ninguém. E como eu disse, o meu casamento, a minha família é algo de Deus. E como eu conheci a minha esposa? Ela frequentou a igreja que hoje nós congregamos juntos, né? Há 8 anos ela frequentou o nosso culto e ela era de uma outra igreja, porém ela foi fazer uma campanha nessa igreja que nós somos hoje. Chegou lá, ela me conheceu assim só de vista e Deus havia dado uma revelação para ela, porque ela sempre foi mulher de Deus, sempre foi mulher de oração, e Deus havia dado uma revelação a ela que para ela passar para mim. Então não tinha assim, ela não tinha uma oportunidade para chegar até a mim. Ela sempre foi muito tímida, muito na dela. Entendi. E como ela estava passando um período muito assim complicado na vida dela também, com a família, acabou que Deus preparou esse momento e nós viramos grandes amigos. Só que dessa amizade, ela começou a me amar, ficou apaixonada e começou a gostar de mim primeiro. Só que quando eu percebi isso, eu tentei pular fora, porque eu falei, não é isso que eu quero. De repente você achou Eu falei, que estava misturando eu falei pra ela, você gosta de mim, eu gosto de você, mas eu não gosto de você da mesma maneira que você gosta. Deus usou a minha pastora e ela falou assim, ó, pra ela, não abre mão, porque ele é o teu varão. Glória a Deus. E ela falou, não, mas eu não quero isso, eu quero ser sua amiga dele, eu tô ajudando ele. E várias pessoas, Deus foi levantando, porque quando é de Deus, o próprio Deus confirma. E eu falei, Deus, como pode isso? Eu não gosto dela da maneira que ela gosta de mim. E eu preciso que o Senhor trabalhe em meu coração. O que aconteceu? A nossa amizade foi aumentando, a minha confiança nela foi aumentando, que daquela amizade surgiu um amor. Ai, que lindo. Porque quando é de Deus, o próprio Deus faz. Porque a maior dificuldade hoje em dia, uma pessoa pergunta pra mim no meu Instagram, pergunta pra mim no meu Facebook, Júnior, eu não consigo sentir atração por mulher. Nem eu sentia. Júnior, mas como é que eu não me vejo casando, eu não me vejo me relacionando com nenhuma outra mulher. Nem eu me via.
quem conhece o meu Isso testemunho... Foi um processo, Foi um processo, foi um trabalhar de Deus que o próprio Deus trabalhou. Porque quando você permite Deus entrar e trabalhar na tua vida, o resto Ele faz. Então a palavra do Senhor diz que Ele não escolhe o capacitado, Ele capacita os escolhidos. E eu fui escolhido para viver esse sobrenatural de Deus. E eu glorifico a Deus, porque a minha esposa é uma mulher assim, totalmente de Deus, porque para passar o que ela passou comigo, para enfrentar o que ela enfrentou... E quantos anos já de 9 casado? anos. 9 anos. Nós temos 9 anos de casado. E o que ela enfrentou assim... Eu digo que não é qualquer mulher que enfrentaria. Não é qualquer pessoa que teria essa estrutura para enfrentar. Mesmo, então eu falo, escolhida. Quando você voltar, você que é gay, você que é lésbica, e você pensa, eu quero vir para a presença de Deus, mas eu não me vejo com uma mulher, eu não me vejo com um homem. Entenda uma coisa, você tem que se ver primeiramente com Deus. Você tem que se ver verdadeiramente diante do Senhor, entregando o teu coração, porque o resto Deus faz. Quando você menos esperar, você já está envolvido numa situação e você vai falar, só Deus faz isso. Glória a Deus, só Deus, gente. Deus que restaura, é Deus que transforma, né? Tá passando as fotos aí, você tá vendo como era Júnior antes, no passado, velho homem, e hoje uma nova criatura lavada e remida no sangue do Cordeiro e sendo muito usado por Deus. Amém. E Júnior, como foi ser papai, né? Depois de ter passado tudo aquilo, a vida, a transformação, você ter conhecido a sua esposa e hoje ser pai, o que isso significa para você? Quando você olha e fala, Senhor me abençoa com filhos. O que é isso para você hoje? Olha, de início foi um baque muito forte para mim e para minha família. Como eu fui criado com vó, e tem um ditado que o povo fala que filho criado assim por vó é muito mimado, a minha avó, que eu chamo de mãe, sempre foi muito ciumenta comigo. O meu maior medo era falar, o que eu vou falar para ela? Como que eu vou contar isso para ela? Meu que agora Deus. Eu sou pai. E eu nunca me imaginei sendo pai. Por quê? Na minha cabeça, eu tinha que adotar uma criança. Pelo fato de eu estar na homossexualidade, eu falava assim, eu nunca vou me relacionar com uma mulher, então lá na frente eu adoto uma criança, porque hoje em dia a maioria dos gays ou adota uma criança ou quer adotar um cachorro, um animal. Né? Eles não se vê assim se relacionando com uma mulher, e eu me via dessa forma. Quando a minha esposa chegou e falou pra mim assim, Júnior, eu tô grávida, aquilo foi um baque pra mim, porque eu fiquei assim, o que eu vou falar pro povo? Como é que eu vou contar isso pro povo que agora eu sou pai? Como é que eu vou lidar com essa situação? E eu sempre falei assim, eu sou apaixonado por menina. Eu sentei no sofá chorando e falei, Deus, se o Senhor me fez ser pai, agora eu quero que o Senhor prova que o Senhor está me dando o melhor e me dá uma menina. Eu quero ser pai de menina. E quando a gente foi passando aquele processo e eu, não, em nome de Jesus vai ser menina, vai ser menina, vai ser menina. Aí eu me apeguei e comecei a me acostumar com aquela situação, né? De início foi difícil para minha mãe não aceitou, porque ela ficou com ciúmes, porque ela sabia que eu sendo pai, eu ia ter que sair de casa. Entendeu? Entendi. Quando eu casei com a minha esposa, eu continuei morando ainda na casa dos meus pais. Aí como veio um bebê, tem que como veio um bebê, e ela falou assim, né? não, e ela foi dura. Inclusive no meu casamento minha mãe não foi. Não foi, porque foi assim, um baque pra ela e ela não aceitava. E nessa época, quando você já, né, se casou tudo, aí seus avós, né, que você chama, né, de mãe e pai, eles já estavam na igreja? Não. Não. Os meus avós, houve a separação, meu avô veio morar em Diadema. Entendi. Né? Veio morar em Diadema porque ele é contador, então abriu o escritório dele aqui. E minha avó, desde a separação, ela nunca mais pisou numa igreja. Entendi. Nunca mais. Então, Porém, por isso que ela teve, acho que até mesmo essa atitude. Ela falou, eu vou perder ele de vez. Então houve aqueles ciúmes, houve uma implicância contra a minha esposa, com o ciúme não aceitava. Então a gente enfrentou, por isso que eu falei, ela enfrentou muita barreira para estar comigo, né? Tanto familiar quanto na vida social, na sociedade, né? Que ela teve que enfrentar o preconceito, porque hoje em dia o preconceito é muito grande. Né? Uma pessoa fala assim, eu não teria coragem, mas ele julga assim, um homossexual pior do que um adúltero. Eu não vejo diferença, porque para Deus é pecado de qualquer forma, mas hoje em dia você vê as pessoas massacrando muito a homossexualidade e esquece que existem pessoas que roubam, que matam, que traficam, e mesmo dentro da igreja. Aí eu te pergunto, mas como é que eles fazem isso? É muita hipocrisia, porque qual o pecado de um gay, né, de uma lésbica? Por que esse pecado é pior do que o teu?
Porque para Deus não tem diferença. Não tem diferença. Então, pecado é pecado. foi um processo assim muito difícil, mas com o tempo, depois foi todo mundo acostumando. Hoje em dia, a minha primeira filha, né, que é a Ayla, ela tem 5 anos. Ela São quantos filhos hoje? 3. 3 filhos? 3. Ai, que bênção! Pra quem não queria ser papai, hein? 3 filhos, graças a Deus. Encomendou 3 bênçãos. Então, hoje em dia, assim, os meus filhos, assim, é o xodó da minha mãe, sabe? Da minha sogra, todo mundo se apegou. Então, inclusive, nós estamos aqui e as crianças ficou tudo com os avós, sabe? Porque hoje em dia a gente tem essa facilidade e o carinho que eles têm um com o outro. Amém, amém. E você é cantor, não é mesmo? Sim. Conta pra gente, né, um pouco sobre isso, né, e o que Deus tem feito na vida de vocês, tanto na sua vida como na vida, né, da sua esposa, né, dentro do ministério de louvor, porque eu sei que você louva muito, gente, louva muito, é uma bênção. Então, o meu ministério, ele mudou, assim, muita coisa devido, assim, o meu testemunho, né? Eu passei por uma fase, como eu disse, eu frequentava a igreja, porém eu não conhecia quem era Jesus. Então teve um momento que eu me desviei, que foi esse momento dessas fotos, eu me transformei em drag, eu comecei a fazer trabalho de drag queen, me destaquei nessa área também. Então, quando eu retornei assim, foi uma coisa assim, diferencial, porque Deus mudou muita coisa. Então, hoje em dia, eu não me vejo mais como um cantor, mas eu me vejo assim como um ministro. Através das minhas ministrações, eu adoro ali com louvor, mas eu não me vejo antigamente assim, hoje em dia, eu sou cantor, eu só vou lá canto. Não, através das minhas ministrações, eu sou muito usado assim pelo Espírito Santo, deixa o Espírito conduzir. Eu não consigo louvar uma canção por completo quando eu estou ministrando, porque automaticamente o Espírito Santo muda, sabe? Ele me toma, então muda todo o clima, o ambiente. Eu começo no estilo, na hora que eu vejo eu estou em outra, e na hora que eu olho para a igreja está todo mundo chorando. Então é uma coisa que eu me entrego para Deus diferente. Deus, faz de coração, sim, e é assim, sim. né? Graças Quando a Deus. gente se entrega, a gente faz de coração, o Espírito Santo de Deus começa a fluir, né, e nos usa assim de forma sobrenatural. Então você que está nos assistindo aí, quer ser usado por Deus no sobrenatural, então se entrega o quê? Verdadeiramente. Não tem outra maneira, não tem outra maneira. E nós temos daqui uma pergunta, né, que a nossa irmã Madeline, lá de Mato Grosso, ela tinha uma curiosidade, né, e ela tá te fazendo essa pergunta, né? Como não evangelizar um travesti? Sabemos que muitos já conhecem a palavra e quando falamos de Jesus já fecham o coração e muitos desprezam e ignoram. Existe algum método de evangelização para os travestis que você até mesmo usa hoje? Tem algum método? Sim. Como chegar até eles? Um dos maiores métodos é primeiramente amar. É amar mais e julgar menos. Porque quando eu estava naquele mundo, como eu me comportava, eu mesmo fui uma das pessoas que falava assim, eu não suporto que crente chega perto de mim. Porque o cristão, ele tem uma mania assim, sabe, de chegar e já querer bater. Você vai pro inferno. É assim que eles julgam. Ah, mas você é dessa forma, você vai pro inferno. Quem está naquela situação sabe que aquilo é errado. Sabe que aquilo é errado. Há um processo de você tratar com esse tipo de situação. Você não tem que chegar apedrejando, destruindo a pessoa, botando ela, sabe, no lixo. Você não pode fazer isso, porque a pessoa sabe que ela está errada. Ela sabe que aquela situação Deus abomina. Mas o que ela necessita ouvir naquele momento? Uma mensagem de amor, uma mensagem de apoio, você tem que abraçar. Você não pode deixar um travesti assim, chegar e falar assim, você está se prostituindo, Deus vai te matar, você vai pro inferno. Porque hoje em dia muitos fazem isso, né? Muita religiosidade e a pessoa fica acuada. Quando chega um crente e fala assim, vai vir para falar das minhas vestes, vai vir para falar de como é que eu estou me comportando. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Essa é a fala de um travesti, né? Se eu estou assim, eu pago as minhas contas, ninguém se mete. Mas se você chegar amando, abraçando, aquela pessoa vai se sentir à vontade com você e ela vai se abrir dia após dia. Se você tiver um costume, eu sei que nesse ponto tem um travesti que todo dia, 11 horas da noite, ele está aqui. O maior evangelismo, todo dia, 11 horas, vai lá e deixa uma mensagem de amor para ele. Todo dia vai lá, dá um abraço nele, porque muitos travestis, eles transmitem uma imagem que não é. Mas eu sou feliz. Não é. Por trás daquela falsa felicidade tem uma droga. Por trás daquela falsa felicidade tem
uma pessoa assim, como é que eu posso te dizer, usar uma palavra, infeliz. Todos falam assim, eu sou feliz. Não é, porque só Deus sabe como o coração de um travesti fica quando ela chega dentro de casa. Quando você, sabe, se desmonta. Porque quando você se monta, né? Quando você se monta, você começa a se arrumar e você cria um poder possessivo, assim, maníaco, fora de si, fora do normal. Porque você vai pra rua pra se destacar. Nenhum travesti sai pra uma rua, pra fazer o seu ponto de qualquer maneira, mas ele vai com a cara e a coragem e com uma altivez fora do normal, porque o mundo gay é um mundo falso, o mundo gay é um mundo de competição, é um querendo ser melhor do que o outro, compete quem usa a melhor roupa, quem usa o melhor traje, quem tem mais mídia nesse meio, quem usa a melhor peruca, é tudo isso, é uma competição. Não adianta falar que é um mundo unido, que é mentira. Não tem como um mundo LGBT ser unido, porque automaticamente gera essa competição entre eles mesmos. Eles falam assim, mas é muito preconceito. Mas entre eles mesmos tem esse preconceito. É um gay que tem uma condição melhor, despreza aquele que não tem. É um gay que vai uma boate, hoje em dia tem aquela tal da área VIP, né? Que quem fica... A área VIP são os mais elite que faz. Então tem aquele tipo de travesti que tem mais condição, que tem mais mídia. Ele fica lá em cima. Eu sei, porque quando eu ia nessas festas, eu ficava lá em cima. Então lá de cima, eles humilham, eles jogam as coisas em cima em quem tá lá embaixo. E eles têm essa altivez na vida deles, fora do normal. Então, eu digo, para evangelizar um travesti, você tem que chegar primeiramente transmitindo o amor de Cristo. O amor de Cristo, gente. O amor de Cristo. Glória a Deus. E antes de você se converter, né, qual foi o maior preconceito que você já recebeu vindo de alguém evangélico? E assim, que mais te entristeceu, né? Alguma coisa assim que te marcou? Algum preconceito que você falou, eu não esperava. Ele que se diz ser crente, se diz ser de Deus e fez isso comigo. Qual foi o maior preconceito que você já enfrentou? O maior preconceito que, assim, eu não guardo isso no meu coração porque faz mal pra gente mesmo, né? Não pode. Eu liberei o perdão e hoje em dia essa pessoa reconheceu que verdadeiramente Deus é na minha família, na minha vida. E eu me lembro de uma frase quando o jovem que me levou para o culto de jovens, né? Júnior, vamos lá, me fez esse convite, que é o dever de todo cristão, é convidar essa pessoa quando ela está no mundo, vamos para uma igreja, evangelizar, convidando, sempre convidando e amando. Eu recebi esse convite e fui. Pois bem, eu comecei a gostar demais de frequentar a igreja devido a essas situações. E esse jovem foi participar de uma vigília, hoje em dia ele é um dos meus melhores amigos. Ele foi participar de uma vigília e ia de carro com um evangelista, uma missionária e ele. Tinha mais 2 vagas. E ele falou assim, eu posso levar meu amigo? Aí esse evangelista deu um grito no telefone e eu estava do lado dele. Ele não sabia que eu estava e ele falou assim, desde que não seja aquele travesti. E aquilo entrou no meu coração, sabe, assim, eu senti um nó na garganta porque eu fiquei revoltado, sabe, eu não chorei ali na hora perto dele para não ficar mais humilhado, mas aquilo para mim foi a gota d'água, foi quando eu cheguei e falei, eu não piso mais dentro de uma igreja. E eu guardei isso no meu coração por muitos anos, eu não podia ver ele na minha frente, que eu criticava, eu falava mal, e eu falava, você não é cristão, você não tem atitude de cristão, se for para seguir como você, eu prefiro continuar fora, porque se for para enfrentar preconceito aqui fora, eu enfrento e eu sei como lidar com os preconceitos do mundo, você estando no mundo. Agora, você estando na igreja, é difícil, porque um cristão ele tem que suportar muita coisa calado, porque você tem que ser imagem e semelhança de Cristo. Você vai ser humilhado e você tem que suportar a afronta, a humilhação calado. Porque como que você não pode revidar esse tipo de situação, mas como é que você lidar com essas situações? Orando. Entregando tudo na mão do Senhor, porque quem honra é Deus. Glória a Deus, é a base da oração. Oração, gente. E qual mensagem que você deixaria para alguém, né, que está na igreja e é homossexual e deseja assumir a sua homossexualidade para todos? Você acha que isso ajudaria ou atrapalharia a vida dele, se ele assumisse? O que você deixa aí para as pessoas que são homossexuais, não sabe se fala, se não fala, que estão dentro da igreja? O que você deixa para eles? Olha, eu vou usar até como meu exemplo mesmo.
eu comecei a receber ajuda mesmo de pessoas de Deus através dessa atitude. Eu me abri, eu falei a verdade, porque não adianta uma pessoa que é homossexual falar assim, ninguém sabe de mim, sempre alguém sabe. E isso, quando alguém sabe, ela espalha para um aqui, ela fala para outro aqui, e aquilo, se você ficar preso nessa situação, você sempre vai ser frustrado, porque você não vai conseguir fazer nada com medo de alguém falar assim, mas se eu fizer isso, vão falar que eu sou gay. Se eu tomar essa atitude, vão falar que eu tô diferente, né? Eu sou diferente de outros jovens. Então, eu dou uma dica para vocês. Seja sempre sincero, primeiramente com Deus. Não adianta esconder nada. Mas eu tô assim. Seja primeiramente sincero com Deus. Abra o teu coração. Escolha pessoas para andar do teu lado que verdadeiramente é de oração e de Deus. Não adianta você se abrir para pessoa que não vai resolver o teu problema, sabendo que quem resolve o problema é Deus. Mas o Senhor, ele prepara pessoas para caminhar do nosso lado, porque quando você cair, Ele te levanta. Foi o que aconteceu com a minha esposa. Sabe, eu tive pessoas que verdadeiramente, assim, era mulher de oração, sabe, não andava juntamente com a gente, mas ajudava a gente em oração. Eu tô orando pelo Júnior, falava pra minha esposa, Nathalie, eu tô orando pelo teu casamento, pela tua família, não desiste, fica firme. E o Senhor nos honrou dessa forma. Então, abre o teu coração e se entrega verdadeiramente para Deus. Não se esconda, porque Deus vai te honrar. Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta assim um pouco delicada, mas eu quero que você seja assim bem sincero com a gente, porque, né, estamos no mundo, então de repente, né, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas se hoje você convertido, qual resposta você daria para o seu filho se ele chegasse para você e falasse, pai, eu sou gay? Se hoje acontecesse isso. Se o meu filho chegasse para mim e falasse, pai, eu sou gay, eu primeiramente ia abraçá-lo, amá-lo, mas também eu ia falar assim, Deus abomina. O que eu não ouvi, eu vou ser capaz de falar para o meu filho. Porque o que faltou na minha vida foi pessoas ousadas, pessoas que fossem assim de Deus, porque hoje em dia falta muito pessoas que têm disposição de falar a verdade, né? Porque há uma dificuldade hoje no meio evangélico. Isso. Mas se eu falar eu vou magoar, né? Se eu falar eu vou sofrer. Que sofra eu, mas não sofra a obra. Porque hoje em dia o povo, ele fica assim, se eu falar isso eu vou entristecer muito. Então tem que falar a verdade. Eu vou sempre estar lá. Isso é pecado. Porque o maior defeito de um pai é querer agradar o teu filho e abraçar da maneira que ele está. Errado é errado, o certo é o certo. Glória a Deus. Gente, então vocês conheceram um pouquinho, né, da história então do Júnior Marinho, essa bênção de Deus. E daqui a pouquinho então ele vai estar trazendo aí para vocês uma linda mensagem da parte do Senhor Jesus, algo que Deus tem feito assim maravilhosamente na vida dele, né? Enquanto nós falávamos aqui, eu fazia perguntas para ele, vocês viram, né, as fotinhos passando aí embaixo do que Deus fez na vida dele. E ele, né, como um profeta do Senhor, como um pregador da palavra de Deus hoje, daqui a pouquinho vocês vão receber uma palavra de Deus aí, porque afinal o programa é esse, prega para mim. Então daqui a pouquinho ele vai pregar para vocês.